Dimensionar a fonte de energia para o seu projeto ou para o seu produto é muito mais simples do que você imagina. Se você ainda não sabe fazer isso, então fica nesse vídeo porque hoje eu vou te ensinar como escolher uma bateria, uma fonte e também quando usar um regulador de tensão, transistor ou relé no seu produto ou no seu projeto. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse é um desafio que eu tinha quando eu estava começando a desenvolver os meus primeiros projetos, os meus primeiros produtos. Qual bateria usar, qual fonte de energia usar, como que eu posso carregar a minha bateria depois que ela já está inserida no meu produto final. Tudo isso eu quero apresentar para você hoje, mas não só te apresentar de forma a te dar algumas opções, mas te mostrar como que você pode fazer a escolha correta para o seu projeto, conseguindo se adaptar a diferentes contextos e também conseguindo aproveitar o que você já tem por aí. Vou te dar opções de bateria, vou te dar opções de módulo de carregamento de bateria, de fonte. Caso você não tenha a fonte ideal, também vou te ajudar quando você deve escolher um transistor, um relé ou um regulador de tensão para o seu circuito. Então esse é um guia completo para você conseguir dominar a parte de energia dos seus projetos. Você já deve ter notado que eu escolhi o Flor de Sakura para usar no vídeo de hoje e uma das perguntas que eu sempre recebo é onde que eu desenvolvo os meus projetos. Esse daqui é um projeto que eu desenvolvi em conjunto com vocês em live, mas tem vários outros projetos que não ficaram só em live, que também foram utilizados para construir tutoriais muito completos para vocês por aqui no YouTube. Uma das perguntas que eu mais recebo é qual que é a ferramenta de desenvolvimento de projetos que eu utilizo e eu utilizo o Altium Designer. Já vou aproveitar para te apresentar a patrocinadora do nosso vídeo de hoje, que é o Altium Develop. Essa é uma ferramenta incrível que une o Altium Designer junto com o Altium 365 para você conseguir desenvolver os seus projetos eletrônicos e se comunicar com toda a sua equipe de trabalho, seja a parte de compras de componentes, revisão do projeto, parte mecânica, tudo em um só lugar. Assim, a sua equipe de trabalho consegue visualizar e modificar o projeto simultaneamente e todos ficam sempre atualizados. É uma ferramenta que promove a verdadeira colaboração durante o desenvolvimento. Se você está começando o seu negócio de hardware agora ou quer estudar mais sobre desenvolvimento de hardware, esse pacote é perfeito porque ele sai por um preço bastante acessível. O Altium Designer é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho, então eu sempre recomendo para quem quer seguir na área de hardware aprender essa ferramenta. E eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer. Você tem 30 dias gratuitos para utilizar 100% da ferramenta. Antes da gente ir para a bancada para eu te mostrar alguns modelos de bateria que eu tenho por aqui, fontes que eu uso por aqui também e algumas dicas para você elaborar o seu circuito eletrônico pensando já em qual bateria você vai utilizar, qual fonte você vai utilizar também, eu quero trazer um pouquinho da teoria por trás porque vai ser muito importante para você entender as coisas que eu vou falar na bancada daqui a pouquinho. Te prometo que a explicação por aqui é sempre no estilo Julia Labs, então eu vou passo a passo, você com certeza vai entender, não vou te encher de palavras difíceis e termos que provavelmente vai te deixar mais confuso do que te ajudar, beleza? Existem duas coisas que a gente precisa saber quando a gente vai dimensionar uma fonte de energia para um circuito eletrônico, que é a tensão e a corrente. A tensão é o que você conhece pelos volts. Comumente, a tensão é chamada de voltagem. Provavelmente você já ouviu esse termo. Então, a tensão das nossas tomadas é 110 ou 220, dependendo da região. Aquela pilha que a gente compra no mercado, ela tem 1,5 volts. Essa é a tensão da pilha. A grande maior parte das baterias que a gente vê dentro de brinquedos, elas são de 3,7 volts. E fontes de tomada a gente tem de diversas tensões. Então, a mais comum que provavelmente você vai encontrar fácil na sua casa é uma de 5 volts, que é utilizada para você carregar o seu celular. Mas existem fontes de 9 volts, 12 volts, 24 volts. Esses são os modelos mais comuns e muito provavelmente se você está desenvolvendo um pequeno projeto eletrônico, com microcontrolador e tudo mais, é esse o tipo de fonte que você vai acabar utilizando. As baterias que eu uso, por exemplo, no Flor de Sakura e em vários dos meus produtos, é uma bateria de 3 volts. É muito importante você reconhecer a tensão, porque quando você estiver desenvolvendo o seu projeto eletrônico, você vai precisar escolher componentes eletrônicos que tenham a mesma tensão, ou se tiverem tensões diferentes entre os componentes, você vai precisar construir reguladores de tensão para abaixar essa tensão em algum determinado ponto para alimentar determinado componente, ou fazer um boost de tensão para conseguir aumentar a tensão e alimentar, às vezes, o dispositivo, o motor que você precisa. O melhor é sempre dentro do mesmo circuito você tentar trabalhar com componentes que tenham a mesma tensão de operação. Então, padronizar tudo para 5 volts ou padronizar tudo para 3,3 volts.
A informação de tensão de cada componente eletrônico você consegue encontrar no datasheet desses componentes. Sempre que você tiver alguma dúvida, não liga o componente eletrônico antes de bater essa informação no datasheet. Vários componentes eletrônicos vão aceitar um range de tensão, então não vai ser algo fixo. Pode ser que o componente eletrônico, por exemplo, possa receber entre 3 e 12 volts. Então, se você colocar uma tensão dentro dessa faixa, ele vai funcionar perfeitamente sem queimar. O mais importante é você nunca extrapolar a tensão do seu circuito e nem trazer uma tensão menor do que o recomendado. Já te expliquei sobre a tensão e uma coisa importante de você notar é que a tensão, a única coisa que você precisa se preocupar é com este único número, 5 volts, 3 volts, 12 volts. Independente da quantidade de componentes que você tiver, você sempre vai utilizar a mesma tensão de entrada. Então você vai ver qual que é o componente eletrônico que usa maior tensão e vai procurar uma fonte de energia que atenda a essa maior tensão, porque é muito mais fácil a gente fazer uma regulação de tensão trazendo para baixo do que para cima. A gente vai também falar sobre boost de tensão nesse vídeo, vou te mostrar um módulo muito bom para você utilizar, mas é muito melhor que você abaixe a tensão no meio do seu circuito do que faça um boost de tensão, e você vai ver isso na bancada daqui a pouquinho junto comigo. Já quando a gente fala sobre corrente, o negócio é um pouquinho diferente, a gente vai ter que fazer uns cálculozinhos por aí, mas não se preocupa que é coisa básica. A corrente eu gosto de descrever como um sistema de pontos. Então, se você tem na sua fonte 1 ampere, isso significa que você tem 1000 miliamperes, 1000 pontos para gastar no seu circuito eletrônico. A soma do consumo de corrente de todos os componentes eletrônicos que você tem no seu circuito tem que ser menor do que o que a sua fonte de energia te oferece. Então, uma fonte de 1 ampere, ou seja, que tem 1000 pontos, pode alimentar um circuito que vai consumir no máximo 1000 pontos. Já nas baterias, a gente vai ver um pouquinho diferente. A gente não vai ver 1 ampere, 2 ampere, a gente vai ver uma unidade de medida chamada ampere-hora ou miliampere-hora. É muito comum encontrar, por exemplo, baterias de 250 miliampere-hora. O que isso significa? Significa que o máximo que essa bateria pode te fornecer são 250 pontos e esses 250 pontos serão gastos em 1 hora. Consequentemente, se você estiver gastando menos do que 250 pontos, você vai ter mais tempo com esse circuito atuando. Sua bateria vai durar mais horas. Existe uma formulazinha para você conseguir descobrir por quanto tempo o seu circuito vai ficar ligado. Eu fiz uma colinha aqui para falar para vocês. A fórmula é capacidade, que é medida em miliampere-hora, é igual a corrente em miliamperes vezes o tempo. Então, se você quiser descobrir por quanto tempo o seu circuito vai ficar ligado, é só colocar tempo é igual a capacidade em miliampere-hora dividido pela corrente em miliampere. Você vai conseguir descobrir qual que é a corrente total de consumo dos seus componentes eletrônicos se você fizer a soma da corrente de consumo que está descrita no datasheet de todos esses componentes eletrônicos, ou se você quiser, você também pode utilizar o multímetro em série com o seu circuito final e descobrir qual que é a corrente que está sendo consumida neste momento. O que eu gosto de fazer por aqui é primeiro ver no datasheet para ter mais ou menos uma ideia de qual que é a fonte de energia inicial e depois, para validar certinho e fazer o cálculo do tempo, eu coloco meu multímetro em série e aí eu pego o valor real de consumo. Lembrando que se você estiver utilizando motores, por exemplo, a corrente de consumo vai ser muito maior logo no início, no torque inicial, para o motor começar a se movimentar. Logo depois desses primeiros segundos, normalmente seu circuito vai começar a consumir menos corrente do que o start inicial do motor. Mas quando você for dimensionar o seu circuito, precisa considerar o início. Então é a corrente inicial que você precisa fornecer pelo menos para o seu circuito eletrônico. Só para você não esquecer e fixar bem esse conceito, diferente da tensão, que eu tenho que fazer uma regulação de tensão para cada componente eletrônico que consome uma tensão diferente ali no meu circuito, a corrente eu sempre preciso ter um número maior
do que o meu consumo total. Então não tem problema se eu tiver um componente eletrônico que consome 20 mA, desde que minha fonte de energia forneça mais do que 20 mA. Com isso entendido, bora para a bancada que eu vou te mostrar alguns modelos de bateria, algumas ideias, regulador de tensão, boost de tensão, quando você pode usar transistor, quando você deve usar um relé e tudo mais. Bora um pouquinho para a prática. Ok, estamos com a bancada um pouco caótica aqui, cheia de itens. Eu já quero te mostrar aqui em um próximo vídeo, ó, vai ter o circuitinho que eu tô montando aqui. Tá vendo? Vai ser um tecladinho musical ajustável. Olha que legal, tá vendo? Ó? E eu já trouxe ele aqui porque eu vou falar como que eu tô energizando esse circuito para fazer os testes e para montar ele. Tá vendo que ele não tem nenhum microcontrolador, mas eu fiz uma coisinha bem legal aqui que eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que eu energizei ele. Mas antes quero te mostrar aqui alguns modelinhos mais comuns que provavelmente você vai encontrar de baterias para energizar os seus circuitos. Temos as fontes, eu acho que essas fontes aqui provavelmente você consegue reconhecer aí pelo modelinho dela, ó. Então, onde estão as informações que você precisa checar? Aqui, ó, output 5 volts, 2 amperes, tá vendo? Então significa que eu tenho 2.000 pontos, 2.000 miliamperes para utilizar e 5 volts de tensão. Então, tudo que eu for energizar tem que ter no máximo 5 volts aí. Né? Essas outras informações aqui, tá vendo que você não precisa, a não ser, claro, o input para você conseguir colocar na tomada da sua casa. Então, se for 110 ou 220, essa daqui é uma fonte muito boa porque eu consigo colocar ou em 110 ou 220, tá vendo? Por conta das informações aqui, que ela vai de 100 a 240. Então, essa fonte aqui é perfeita para colocar na tomada. Nesse caso aqui, ela tinha um conector que não me agradava, era um USB, um micro USB, que eu estava precisando utilizar em outro tipo de projeto. Então, ó, eu cortei, isolei, claro, sempre, né? E coloquei 2 fios jumper fêmea na ponta dela. Então, eu consigo usar isso aqui para testar, para energizar vários projetinhos. Você pode fazer isso, você pode cortar o conector e fazer essa conexão desde que você garanta que você está isolando bem os dois polos, perfeito? Não vamos construir curto-circuito aqui de graça, né? Então tome bastante cuidado com essa adaptação, mas funciona bem. Outros tipos de fonte que eu tenho aqui, ó. Essa daqui é uma igual àquela, só que mantive o conector original, tá vendo? Um micro USB aqui na ponta. E essa outra aqui é uma de 9 volts, 1 ampere. Também muito boa. Existem vários motores que você consegue energizar aí com uma fontezinha de 9 volts e que, se você tem uma fonte dessa aqui, também dá para colocar em muito projeto diferente. Normalmente, o que mais vai consumir corrente ou o que mais você vai precisar se preocupar na sua eletrônica vão ser os atuadores, ou seja, qual que é o buzzer, qual que é o motor, qual que é o LED. Então, normalmente, os atuadores, eles vão consumir mais energia e normalmente são eles que vão precisar de uma tensão maior ou uma corrente de operação maior, né? Então, esses aqui são modelinhos de fontes bem legais. Falando sobre bateria, eu acho que os modelos mais comuns são essas baterias aqui, ó. Essa daqui é a LP403040 de 3.7 volts e 450 miliamperes. Então significa que eu tenho 450 pontos por hora. Lembra que eu falei sobre o miliampere hora? É essa informação que você vai encontrar nas baterias. Parece pequena e parece pouco 450 quando a gente observa, por exemplo, uma fonte de 2.000 miliamperes, mas isso aqui dá para fazer muita coisa, tá? Vou te mostrar aqui os dois lados da bateria, caso você queira reconhecer para comprar por aí também. Originalmente ela vem com 3 pontos, ela vem com um preto, um vermelho e um branco. Esse branco você pode cortar e você vai utilizar apenas o vermelho e o preto. Lembrando que para guardar a bateria, nunca pode deixar esses dois terminais em contato. Então depois de utilizar, ou se você for guardar, você passa uma fitinha aqui, isolante, para você não ter esse contato, tá? A mesma coisa no seu projeto. Quando colocar no seu projeto, nunca conectar os dois terminais, porque senão você vai descarregar sua bateria, construir um curto-circuito e até estragar ela. Essa minha aqui, ela já tá meio estragadinha, tá vendo? Que ela foi utilizada em alguns projetos, já estragou e agora ela tá aqui para reciclagem. Vou mandar pro descarte correto, tá? Essas baterias aqui você não pode jogar no lixo comum. Esse modelo aqui também, ele é muito comum, ele tem esse encapsulamento aqui, ó, parecido com uma pilha, tá vendo?
E o nome dessa bateria aqui é ICR 18650. Essa daqui tem 2.200 mAh. É uma bateria muito potente e tem os mesmos 3.7 volts. Você pode combinar, inclusive, num circuito colocando mais do que uma, tanto para aumentar a tensão quanto para aumentar a corrente. Mas na maioria dos projetos, principalmente projetos com Arduino microcontrolados, uma delas vai ser mais do que o suficiente, tá? Eu tô falando bastante sobre a bateria, e aí eu tô te apresentando os modelos de bateria, e quando a gente partiu aqui para esses dois modelos, você viu que aqui eu tenho 3.7 volts e 3.7 volts. Se eu quisesse energizar o meu Arduino, o meu ESP, ou um motor, e eu precisasse de mais tensão, 5 volts pelo menos, como que eu faria? Eu utilizaria este carinha aqui. Isso aqui é um boost de tensão. O nome dele é MT3608. Já bate um print disso aqui que você vai precisar, hein? Como que esse carinha aqui vai funcionar? Você vai colocar aqui no seu Vin a sua bateria, então polo positivo e polo negativo da sua bateria, e você consegue, por meio desse potenciômetro aqui, ajustar o Vout. Então, se você está entrando com 3.3 volts, você consegue ajustar a sua saída para 9 volts, 5 volts. Se eu não me engano, ele vai até 24 volts. Teria que dar uma olhadinha, porque eu não lembro muito bem. Mas 12 volts ele vai com toda certeza, tá? Facinho. É magia? Não. Isso significa que para fazer essa conversão de tensão, o seu circuito ele vai gastar muito mais corrente do que ele gastaria se ele fosse energizado com 3 volts. Mas em muitos casos, esse boost de tensão aqui vale muito a pena. Quando você for conectar ele no seu circuito, a minha recomendação é que você faça a conexão da sua entrada e com um multímetro você fique monitorando a saída até chegar no valor que você precisa. Nunca deixe ele já direto conectado no seu circuito antes de fazer esse ajuste, porque você não vai ter certeza de qual que é a tensão de operação que ele vai estar no início do projeto. Para carregar essas baterias aqui, você pode utilizar um módulo de carregamento de bateria. O nome desse carinha aqui é TP4056. E como que ele funciona? Aqui no B+, e no B-, você vai conectar a entrada da sua bateria. Então no B+, você vai conectar o polo positivo, no B-, o polo negativo. E você vai tirar o positivo e o negativo para alimentar o seu circuito aqui, do Out+, e do Out-. A partir daí, você consegue utilizar esse micro USB e também tem alguns modelos com USB-C para energizar a sua bateria. Então você consegue carregar a sua bateria por aqui e utilizar ela livremente aqui pelo output no seu circuito. Você pode, por exemplo, fazer uma combinação entre esses dois e no output do TP4056 colocar um boost de tensão. É muito comum eu utilizar exatamente isso aqui em vários projetos. Agora, uma coisa que você pode fazer também é reaproveitar o circuito de dentro de um power bank. Ó, eu abri esse power bank aqui para te mostrar que ele já tem esse circuitinho do TP4056 junto com um boost de tensão. Então eu consigo aqui energizar e carregar a minha bateria, que aqui dentro é 3.7 volts, mas o meu output já está setado para 5 volts. Eu tirei completamente o circuito ali de um dos power banks para te mostrar. Aqui você não consegue regular a sua tensão de saída para várias tensões diferentes. Você vai ter apenas 5 volts, porque ele foi construído para 5 volts, mas você consegue conectar aqui, ó, o B+, e o B- e fazer as conexões aqui direto no USB também para energizar o seu circuito. No B+, e no B-, você vai conectar a bateria. Claro que dependendo do power bank, o circuito vai ser diferente, mas aí você pode procurar por esses mesmos conceitos de tentar entender aonde que você consegue pegar os pontos de alimentação para o circuito e aonde que estão os pontos de conexão para a bateria. Isso aqui é um hardware hackzinho, mas acho que se você já tem um power bank por aí, está querendo adicionar uma fonte de energia mais interessante no seu projeto, acho muito válido você ir fazendo essa investigação, sempre com o seu multímetro, claro. E se você for fazer isso e precisar da nossa ajuda, entra no nosso grupo do Discord, manda as fotos por lá, que a nossa comunidade pode tentar te ajudar de alguma forma, viu? Eu te falei sobre o boost de tensão, lembra? Mas e se você precisa alimentar o seu circuito com uma tensão menor do que a sua fonte de alimentação? Aí nesse caso temos algumas sugestões.
a melhor seria você utilizar um regulador de tensão. Esse que eu tenho aqui na minha mão é o LM1117 de 5 volts. Isso significa que você consegue colocar uma tensão de alimentação na entrada e a saída dele vai ser de 5 volts. Para investigar o funcionamento dele e como que você constrói esse circuito, eu recomendo você acessar o datasheet do LM1117. Mas eu garanto já que o circuito dele é muito simples. Você vai precisar de 2 capacitores, a sua entrada e a sua saída. É claro que se você quiser colocar 110 volts aqui na entrada, esse componente eletrônico certamente vai queimar. Ele tem uma tensão de operação, então se você quiser colocar 12, 9 volts, 24 volts na entrada e quiser 5 volts na saída, vai funcionar bem, mas nada muito maior do que isso, beleza? Outra forma de fazer um ajuste simples é utilizar esse componente aqui, que é um diodo. O diodo tem uma característica muito interessante, que ele tem uma queda de tensão nele. Um diodo convencional como esse aqui, que se chama 1N4007, ele vai ter essa queda de tensão de 0,7 volts. Então, é uma queda de tensão pequena, mas muitas vezes quando você precisa regular finamente a sua tensão, por exemplo, fazer uma queda de 0,7 ou de 1,4 volts ali no seu circuito, você pode colocar 2 em série e ter essa queda de tensão na saída. Claro que use isso com muita parcimônia, né? Existe um outro tipo de diodo também, que se chama diodo Schottky, que a queda de tensão dele é ainda menor, é 0,3 volts. Então, são recursos legais que você pode utilizar aí e eu já usei em alguns momentos nos meus circuitos. Para os casos onde você precisa ativar uma lâmpada, ativar um grande motor, um grande atuador, com uma pequena fonte de energia que vem ali de um sinal do seu microcontrolador, por exemplo, você vai utilizar o relé. Então, esse relé aqui, por exemplo, você consegue uma entrada de 12 volts, que vai sair ali do seu microcontrolador, do seu acionamento, e você consegue ligar aqui uma fonte de energia e uma lâmpada de 110 ou 220 volts para ser acionada com esse sinal. Ele vai funcionar como se fosse um portão apenas, fazendo com que a fonte de alta tensão de energia consiga alimentar, né, se conectar à sua lâmpada ou o seu atuador de alta tensão. Mas quem vai fazer esse acionamento pode ser ali o seu Arduino, por exemplo. Ainda falando sobre esse joguinho de atuações, você também tem a opção de usar um transistor, por exemplo. O transistor vai te permitir, por exemplo, trabalhar com tensões mais baixas, mas utilizando uma lógica muito parecida, onde você consegue acionar com 3, 5 volts um dispositivo que precisa de 9 ou 12 volts. Mas não só nesses casos de mudar a tensão de atuação. Quando a gente está utilizando, por exemplo, um Arduino, as saídas digitais aqui, elas não têm uma corrente de acionamento muito interessante para a maior parte dos periféricos. Então, você acionar um motor diretamente sendo alimentado aqui em uma dessas portas não vai te trazer um torque muito bom. O seu motor vai ficar muito fraco, por exemplo. Então, você pode colocar o sinal de saída do seu Arduino em um transistor e fazer com que o seu motor receba diretamente da fonte de energia, que pode inclusive ser a mesma fonte de energia que está conectada aqui no seu Arduino, para aí sim essa fonte alimentar o seu motor, o seu LED ou o seu buzzer. Eu usei um transistor recentemente junto com o motor em uma das nossas aulinhas de 555. Então você pode voltar aqui no canal e assistir essa aula, que vai ser muito interessante para você ver esse acionamento aqui acontecendo na prática, porque o sinal de saída do 555 não é o suficiente para energizar o motor, apenas para acionar o motor, entendeu? Então é nesses casos que você usa um transistor. Por fim, vou te mostrar aqui aquele circuitinho que eu mostrei lá no início da nossa explicação. Porque aqui eu estou fazendo um circuito com 555 e muitas vezes, quando eu estou trabalhando com protoboard, principalmente nesse momento que eu estou iniciando o projeto, eu estou fazendo um teste, uma simulação, eu posso utilizar o meu Arduino aqui como uma fonte de alimentação. O meu Arduino, ele já tem uma entrada muito legal e até algumas proteções para utilizar ele como fonte. Então aqui eu não estou utilizando nenhuma das portas analógicas e digitais, não tem nenhum código também conectado ao meu Arduino, mas eu estou utilizando aqui os dois pinos, que é o GND e o VIN. Isso significa que é a mesma coisa de eu ter conectado esses dois fios aqui lá na minha fonte de energia, que pode ser um carregador de celular. Então é muito comum vocês me verem por aqui utilizando isso aqui como fonte de energia para um projeto, principalmente
quando eu tô prototipando ainda. Depois da prototipação, eu faço aqueles cálculos que eu falei para vocês. Somo as correntes, verifico qual que é a tensão de operação, faço medição aqui com o multímetro para ver quanto que está consumindo e aí sim dimensiono a fonte de energia correta. Por fim, te mostrando como que eu faço para medir então qual que é a corrente de consumo final do meu circuito, eu conecto o meu multímetro aqui nessa opção de miliamperes. Tá vendo? Coloco também o conector positivo aqui aonde ele indica leitura de miliamperes. Um dos terminais vai no positivo da minha fonte e o outro vai aqui na alimentação. Então, agora para a parte positiva, então, nesse momento, ó, o pino positivo da minha fonte não está conectado direto na Protobot. Eu estou conectando ele por aqui, ó, por meio do terminal do meu multímetro, tá vendo? Então a energia ela tem que passar por dentro do meu multímetro antes de chegar lá. Esse circuito no momento não está ativado, então aqui eu tenho, ó, 0,80 mA, mas se eu aciono ele, ele vai para 20 mA. Tá vendo, ó? Então é assim que eu descubro a corrente de consumo de um circuito meu, colocando o meu multímetro em série com a fonte de energia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a sanar essas dúvidas sobre como trazer uma bateria, uma fonte para o seu circuito, que agora você consiga energizar da maneira correta os seus circuitos eletrônicos. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos da eletrônica e quiser que eu grave um vídeo nesse estilo aqui, um estilo mais leve, com palavras mais fáceis para que você possa entender e possa começar a desenvolver seus projetos também, pede para mim aqui nos comentários que eu estou anotando as ideias para os próximos vídeos. Também não esquece de participar do nosso grupo do Discord e participar das nossas lives que acontecem às 8 horas da noite aqui nesse canal. É isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!